Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho semanal. Então vamos primeiro começar com a nossa oração. Cada um que coloque seu copo d'água para que ao término das nossas palavras nós podemos tomar essa água que será fluidificada e trará muita paz, muita luz a todos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus trabalhadores de luz, que apoiam os nossos trabalhos no Centro Espírita Capitão Vedramini Arca de Noé, para que sejamos iluminados pelas suas palavras de paz e de amor nessa noite. Que assim seja. A nossa lição hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 9, Socorro e Concurso. Quantos pães tendes? Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Então isso Jesus quer dizer o que para nós? Ele lembra, quando ele pergunta quantos pães tendes, naquela época ele estava fazendo uma explanação para os apóstolos, o povo já era tarde, ele estava todo mundo com fome. Então ele perguntou, quantos pães tendes? Aí eles responderam que tinha alguns pães e alguns peixes. Aí ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes para matar a fome de todos. Isso lembra a gente que quando a gente pede alguma coisa para Jesus em nossas orações, nós temos que ter algo a oferecer. Nós temos que, não é algo material que queremos oferecer, nós temos que oferecer algo espiritual. Nós temos que lembrar que nós temos que sempre mudar a nossa conduta diariamente, de acordo com o Evangelho de Jesus. Nós temos que lembrar que nós temos que melhorar o nosso orgulho, a nossa vaidade, temos que melhorar as atitudes com o outro, para que possamos ser atendidos, porque se eu não perdoo, se eu condeno, como que eu vou pedir que Jesus atenda minhas orações? Se eu estou fazendo com o outro, se eu não estou seguindo os seus mandamentos, que é tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, é perdoar como gostaríamos de ser perdoados. Então isso é para a gente pensar. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos ofereciam. Então, ele sempre vai atender as nossas preces, mas ele sempre vai esperar que nós façamos a nossa parte. E atender as nossas preces é de acordo com o nosso merecimento. O que é o nosso merecimento? É aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Como é que está o nosso coração, como é que estão os nossos sentimentos, como é que estão as nossas atitudes em relação ao outro. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Então nisso a gente lembra muito da palavra, da parábola da parábola de Jesus, que conta que havia um chefe que ele resolveu cobrar o seu funcionário que ele devia. Aí o que aconteceu? Aí ele falou para o funcionário que ele teria que pagar ou ele mandaria prender toda a sua família. O funcionário, apavorado, falou não. Ele, na época, vamos supor que ele deveria, nos dias de hoje, uns R$200 mil.
Aí ele falou, não, por favor, não faça isso comigo, me dê mais algum tempo para eu poder pagar essa dívida. Aí o chefe resolveu atender a súplica do funcionário. O funcionário saiu dali e encontrou um funcionário abaixo dele que lhe devia, vamos supor, uns 20 mil reais, 10% da dívida que ele tinha com o chefe. Aí ele falou, me paga hoje. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro, então você vai ser preso e vai até que a sua família consiga me pagar. Aí o chefe, que era o dono do negócio, ficou sabendo e resolveu e chamou o funcionário e falou, como que você faz isso? Eu perdoei a sua dívida, eu dei mais tempo para você pagar a sua dívida e você não fez o mesmo com o seu subordinado. Então, Jesus sempre repara isso com a gente. Será que nós estamos fazendo aquilo para os outros que a gente pede para Ele? Quando a gente pede alguma coisa para Jesus, será que nós estamos agindo de maneira correta? Nós estamos obedecendo às suas leis de amor, obedecendo às suas leis de caridade, tentando vivenciar o Evangelho no máximo? Então, não vale rogar concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Então, o nosso esforço diário para que a gente consiga vivenciar o Evangelho, consiga vivenciar as palavras de Jesus, é muito importante. Ele é que nos vai ajudar a melhorar a nossa vida, porque quando a gente começa a vivenciar as palavras de Jesus, quando a gente tenta melhorar os nossos sentimentos, melhorar as nossas atitudes, porque não adianta nada eu só ter palavras bonitas e não melhorar as minhas atitudes em relação ao próximo, às vezes até comigo mesmo, né? Em relação àqueles que convivem com a gente, às vezes aqueles que são os nossos desafetos, as pessoas mais difíceis, porque com as pessoas de fácil convivência é muito fácil a gente ter atitude boa, né? Mas e daquelas que são difíceis a convivência? Quando eu melhoro isso, eu estou melhorando aquela energia que está do meu lado. Eu vou ter bons fluidos, eu vou abrir espaço para que coisas boas aconteçam. Então, às vezes a gente observa pessoas que às vezes a gente fala assim, nossa, pessoas tão duras com as outras pessoas, né? E aí parece que acontece um monte de coisa ruim na vida, porque a energia fica muito ruim quando eu tenho atitudes muito condenatórias, muito injustas com os outros. Então, é isso que eu quero na minha vida? E também a gente também não pode condenar, né? A gente não pode julgar e nem condenar, né? Cada um está no seu momento e a gente tem que trabalhar à medida que a gente vai estudando o Evangelho, à medida que a gente vai aprendendo as palavras de Jesus, a gente pode tentar, a gente tem que melhorar as nossas atitudes, tem que melhorar o nosso padrão vibratório, né? Isso é só através de atitudes de amor, de melhoria de sentimentos, de melhoria de pensamentos e principalmente melhoria de atitudes. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio para rogar os talentos de amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Então, a gente não pode ter preguiça de estudar o Evangelho, de trabalhar, né, para a caridade, de trabalhar para o outro. Todas as vezes a gente repete isso, né? Que fora da caridade não há salvação. A gente precisa ter misericórdia, porque quando eu peço alguma coisa para Jesus, Jesus vai sempre lembrar o que eu estou fazendo para me melhorar para o meu merecimento, né?
Então, como a gente tem um livre-arbítrio, é muita consequência. À medida que eu vou melhorando as minhas atitudes, à medida que nós vamos nos melhorando, à medida que a gente vai tendo mais misericórdia, mais amor, diminuindo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as coisas vão fluindo melhor para nós. Então, isso que a gente tem que pensar, né? De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Então, Jesus sempre vai ajudar. Isso também vai ajudar aqueles que estão trabalhando com Ele. Trabalhando, são os seus trabalhadores, são os seus operários. E outra coisa, isso daí, a gente também não pode pensar que a gente, quando vai colocar Jesus na nossa vida, só vai acontecer coisa boa e a gente não vai ter nenhuma situação difícil. Nós vamos ter muitas situações difíceis, porque isso faz parte da nossa evolução. Mas a gente vai entender melhor as situações difíceis, porque a gente passa. Porque a gente vai entender que a gente tem o que a gente merece. A gente tem o que a gente precisa para a nossa evolução. E vai, às vezes, não se revoltar, vai entender com mais amor as coisas que acontecem com a gente. Dispensará socorro aos que amas, transformando o quadro social em que te situas, e exaltará o templo doméstico em que respiras. Então, a nossa casa, o nosso lar, é onde tudo começa, né? Se a gente quer conquistar a paz no mundo, primeiro nós precisamos conquistar a paz na nossa família, na nossa casa. Então, e lá é que a gente tem que plantar o amor primeiro, porque se eu não planto o amor na minha casa, como que eu vou plantar o amor fora? Aí eu vou ser hipócrita, não é verdade? Então, nós temos que lembrar que Jesus sempre vai dispensar socorro aos seus filhos, mas nós também temos que sempre fazer a nossa parte. Contudo, para isso é necessário lhe oferecer os recursos que já consegue amontoar em ti, mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Então, à medida que eu vou estudando o Evangelho, que eu vou estudando as obras espíritas, que a gente tem tantas, os livros de Kardec, da codificação espírita, as obras de Chico Xavier, as obras de tanto Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo, tantos espíritas que a gente tem para nos orientar, eu vou abrindo a minha mente, eu vou evoluindo espiritualmente. O que acontece? Aí, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos entendendo melhor as coisas, nós vamos entendendo melhor que nós não somos vítimas de nada, nós apenas estamos aqui resgatando aquilo que a gente precisa para nos melhorar espiritualmente. Às vezes eu vou até para um pouco de pedir, né? Eu começo a entender a minha jornada. Eu começo a entender que tudo acontece para o meu desenvolvimento, para o nosso progresso espiritual. E à medida que nós vamos nos progredindo, nos melhorando, a nossa vida vai ficando mais em paz. A gente vai entendendo melhor os desígnios, aquilo que nós escolhemos para nós, para a nossa evolução. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. Então, auxiliar ao próximo é a nossa maior missão. Quando eu estou auxiliando ao próximo, quando nós auxiliamos ao próximo, nós esquecemos um pouquinho de nós. E é isso que Jesus fez. Ele nunca lembrou dele, né? Ele veio aqui só para nos ajudar, para nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos. E nós não aprendemos isso ainda, né? Então, a nossa maior lição é que pra gente, quando a gente pede paz em nossa vida, nós temos que levar a paz. Quando a gente pede mais amor em nossa vida, nós temos que levar o amor. Quando a gente pede mais tranquilidade em nossa vida, nós temos que levar a tranquilidade.
Quando nós pedimos mais tolerância em nossa vida, nós temos que levar a tolerância, né? Então, nós temos que fazer sempre aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Então, esse é o nosso recado para hoje. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que cada um, ao tomar essa água fluidificada com amor, se restabeleça e se sinta com mais força e coragem para seguir os passos de Jesus. Que assim seja.